Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção à Covid-19, esta entrevista é feita de modo remoto. E hoje está conosco o secretário municipal de saúde de Itajaí, o Emerson Roberto Duarte. Seja bem-vindo ao nosso programa, secretário, muito bem-vindo aqui sempre na Câmara de Vereadores. Olá, boa tarde. É um prazer enorme para nós concedermos essa entrevista. Espero que nós consigamos contribuir bastante e estou à disposição. Falar de saúde, o tempo é sempre curto e é sempre diminuto, né? Mas vamos começar assim. Lógico que todos sabem que já faz um ano que nós só vivemos e falamos e pensamos em pandemia, em Covid-19. Mas para não ficar tão repetitivo, para que esse assunto possa ser mais esmiuçado de forma melhor e nós não deixemos de falar sobre outros assuntos, eu queria começar com o senhor a respeito primeiro das outras ações. Quer dizer, a Secretaria, ela não parou em função da Covid-19, ela continuou atuando também em outras frentes. Eu vi aqui que há poucos dias vocês lançaram um boletim de como que está a situação da dengue na cidade, né? Houve alguns casos, inclusive de moradores, foi encontrado o mosquito em alguns locais aqui de Itajaí. Como é que está esse cuidado com a dengue também? Exato. Então, além da ação, né, que nós estamos desenvolvendo da Covid, a saúde ela não se restringe só a essa situação. Assim como a senhora lembrou, não só a questão da dengue, mas a questão das cirurgias eletivas, exames de alta complexidade, a nossa saúde não parou, né? As unidades de saúde estão fazendo as agendas integradas, atendimento aos hipertensos, aqueles com medicamento controlados, as nossas gestantes. Então, muito embora a gente esteja sofrendo essa pandemia, a saúde ela continua funcionando de forma integral, com as limitações por conta das determinações tanto do Ministério da Saúde quanto da Vigilância Epidemiológica do Estado. Mas, propriamente dito, falando da questão da dengue, para nós, já no ano passado, era uma preocupação gigantesca, porque nós tínhamos no ano passado aí praticamente dobrado os casos de 2019. A nossa equipe é uma equipe relativamente grande, comprometida, está fazendo todas as fiscalizações de rotina, eles não pararam, né, com as armadilhas, as visitas, tudo certinho. Secretário, desculpe lhe interromper. Esse trabalho exatamente que era feito eu imagino ainda dos agentes de epidemiologia, dos agentes de endemias, que vão nas casas das pessoas, ver como é que está essa questão. Isso não parou também durante o ano passado? Isso continua sendo feito? Não, exatamente. Claro que de uma forma, de uma modelagem diferente, de acordo com a situação que nós estamos vivendo, com mais cuidados, né? E as pessoas também têm medo de receber, né, os nossos agentes de endemia, mas com muito cuidado, com muita cautela. Nós já tínhamos as nossas armadilhas em locais estratégicos, nós também trabalhamos bastante com as denúncias, né? Então, as visitas continuaram. Né? Hoje, por exemplo, no mês de março, nós registramos 7 casos autóctones, né? Quer dizer o quê? Com transmissão dentro do município e um caso importado. Nós sabemos que nós temos ainda 131 casos suspeitos, né? Que aguardam, ainda está sendo feita a investigação. Esses casos eles estão distribuídos entre o bairro São João e São Vicente, Praia Brava e Barra do Rio, né? São praticamente 2 locais assim. A localização é uma localização mais restrita, né? Mas a gente está nesse processo de investigação. Os nossos profissionais são extremamente capacitados. Agora a gente sempre orienta a comunidade, né? No período que nós tivemos lá no início de março, que nós estávamos com lockdown, foi o período que mais aumentou a proliferação do Aedes aegypti. Quer dizer o quê? No momento que nós estávamos em casa, que nós deveríamos desenvolver um cuidado maior, foi o momento de mais proliferação.
Então, a gente sempre pede para que as pessoas tenham muita atenção, né? É um simples potinho de margarina vazio, um vaso de flor com um pratinho cheio de água, pneus jogados em terrenos baldios. A gente recebe muita denúncia, né? Graças a Deus aí, o Lúcio, que é o responsável por esse serviço, tem bastante contato com a sala de situação, que é montado por várias secretarias para desenvolver essas coletas, né? Então, a gente pede muita colaboração da comunidade, parece uma coisa simples, mas é uma situação que assola a nossa comunidade e pode matar tanto quanto qualquer outro vírus. Então tem que ter bastante atenção nessa situação. Isso, secretário, que o senhor acabou de relatar, é até uma coisa estranha, né? Porque exatamente no momento em que as pessoas puderam ficar mais em casa, se esperava que esse cuidado fosse ser aumentado e não diminuído, né? É até estranho disso. Exato. Até, inclusive, a gente abordou em algumas lives à época com o prefeito, porque não sei se vocês acompanharam, mas no início da nossa pandemia, os números corriam juntos. Quando nós estávamos ali com 110 contaminados com a Covid, nós estávamos com 110 pessoas infectadas com dengue, né? Então, os números eles estavam muito próximos e nos preocupava bastante. Nós lutávamos contra a pandemia e, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma contaminação caseira que já era, né? Já tinha-se o controle e, de uma certa forma, naquele primeiro momento, foi praticamente dobrado o número de 2019. Todas as alimentações são feitas por sistema, o sistema Lira, e é feito o acompanhamento. Então, existe essa preocupação muito grande. Nesse primeiro momento, lógico, nós começamos o ano aí em janeiro, estamos em janeiro, fevereiro, março. Ainda, graças a Deus, estamos com um número reduzido de pessoas contaminadas, mas nós temos um número relativamente grande de suspeitos, né? Que Deus nos abençoe, que esses suspeitos sejam descartados e a gente continua com um número bastante reduzido, né, como a gente vinha lá de 2017, 2018. Mas é aquilo, né? Você não pode nunca descuidar do cuidado mesmo com o seu pátio, com as calhas, com as caixas d'água, com aquele lixo acumulado, aquele material que não foi para o lixo adequadamente nas suas casas. Esse cuidado tem que ter sempre. Exato, e é tão importante assim que eu pude presenciar, né, de uma forma informal, recebi uma visita logo que eu me mudei, a gente recebeu a visita da gente de endemia. Nossa, eles orientam muito bem, desde aquela gaveta de água que fica atrás da geladeira, acúmulo de água em vaso de flor, essa situação da calha que a senhora exemplificou, eles são muito criteriosos. Lógico, eles têm expertise, eles trabalham há muito tempo com isso. E as pessoas elas têm que levar muito em conta esse profissionalismo dos nossos agentes para que a gente consiga manter a nossa comunidade protegida. O que a senhora falou é muito importante, porque hoje, por exemplo, a vigilância epidemiológica não está cuidando só da Covid, a vigilância epidemiológica cuida da Covid, cuida da dengue e outros agravos que ainda assolam a nossa comunidade. Então, o nosso serviço não parou, ele só aumentou. Mas, de forma alguma, a gente pode deixar de ficar vigilante com os outros agravos que assolam a nossa comunidade. Com certeza, secretário. Nosso assunto é tão grande aqui, se pudesse a gente ficaria a tarde toda, né? Mas vamos ter que dar um pequeno intervalo e, na sequência, a gente volta com o Emerson Duarte, que é o secretário municipal de saúde, falando mais. E aí sim, entramos na pandemia. Até já. Olá, estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o secretário municipal de saúde de Itajaí, o Emerson Roberto Duarte. Secretário, ainda no primeiro bloco, né, nós dissemos, a gente vai falar sobre pandemia porque não tem como não falar. Exato. O senhor falou, né, a secretaria não parou, tem todas as outras atividades além da pandemia que continuaram tendo sequência, mas com relação, assim, como é que o senhor avalia esse ano que foi tão difícil para todo mundo, inclusive as pessoas mesmo
os especialistas não sabiam muito bem que direção tomar. As decisões que foram tomadas em termos de investimento público em saúde pelo município, na sua avaliação, houve mais acertos ou mais erros, ou foi o que deu para fazer de acordo com aquilo que não se tinha, não se sabia como se agir perante essa doença? Então, olha só, eu acredito que houve muito mais acertos do que erros. Em 17 de janeiro de 2020, quando nós ouvíamos falar da pandemia pela televisão na Europa, o nosso município já estava participando de reuniões periódicas com a Anvisa e a Vigilância Epidemiológica do Estado. Nós fomos um dos primeiros municípios do estado a abrir um centro de triagem especificamente para a Covid. Nós fizemos investimento, e eu não estou comparando com nenhuma cidade, nem outro estado, mas nenhuma cidade fez tanto investimento em saúde, eu digo mudança de fluxo, né, criação de leitos, organização com os nossos servidores, do que o município de Itajaí. Só para a senhora ter uma noção, nós tivemos de aplicação de recursos só Covid. No ano de 2020 até agora foram mais de 83 milhões de reais de investimento. Esses investimentos foram feitos em leitos de UTI que não são baratos. Só para ter uma noção, um leito de UTI, ele usando ou não usando, ele custa na faixa de R$ 1.800 por dia. Um leito de enfermaria, usando ou não usando, ele custa na faixa de R$ 800 por dia. Nós reorganizamos o nosso serviço, nós criamos um serviço novo, que é o centro de triagem, né? Nós com médicos, técnicos, enfermeiros, farmacêuticos, para que nós pudéssemos acolher aqueles pacientes que estavam com sintomas respiratórios moderados e graves, e nós tivéssemos a melhor conduta para que ele não perdesse a vida. Nós mudamos toda a rotina dos nossos profissionais. Ali naquele serviço funcionava o CEL, que era o nosso centro especializado em odontologia. Nós mudamos lá para a Univale. Ali nós tínhamos a UAME, que é o serviço de médico especializado. Nós mudamos para uma outra ala da nossa Secretaria de Saúde. Nós tínhamos lá o controle e a avaliação e a regulação. Nós mudamos aqui para dentro da secretaria. Nós tínhamos a auditoria do município, trouxemos para dentro da auditoria da Secretaria de Saúde, trouxemos para dentro da Secretaria de Saúde, para que nós pudéssemos deixar pelo menos 8 consultórios, sala de medicação, testes rápidos, triagem, tudo para que a gente pudesse atender bem a nossa comunidade. Nós mudamos o fluxo das nossas unidades de saúde com tendas para fazer o acolhimento dos pacientes que estavam com sintomas respiratórios, para que ele não precisasse adentrar as unidades de saúde. Nós tiramos o atendimento pediátrico de dentro da UPA-CIS e levamos para uma clínica infantil para nós preservarmos a vida das nossas crianças. Nós criamos 3 portas no centro de triagem. Uma porta para criança sintomática, uma porta para idoso sintomático e outra porta para os adultos sintomáticos. E sem contar que todo o serviço de urgência e emergência clínico, que não fosse Covid, nós readequamos para que funcionasse lá na UPA Cordeiros. Mudamos a lógica do nosso serviço no que fala em testagem, que fala em exames, tomografia, raio-x. Nós criamos um centro especializado pós-Covid, para que esses pacientes que saiam com sequelas, né, ou ficam com uma memória imunológica, nós temos um local especializado com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, para que nós pudéssemos dar um atendimento de qualidade para a nossa população. Então, acredito que todos os investimentos, nós fizemos o investimento na medicação precoce, o tratamento precoce com ivermectina, com cânfora, com todos os outros medicamentos que estão dentro do nosso protocolo, como vitamina D, zinco, né, para que a gente pudesse, de fato, alavancar a imunidade da nossa população, para nós termos o menor número de pessoas com infecção maior. No primeiro momento, nós não fomos entendidos, porque nós sofremos 2 picos altíssimos de contaminação em Itajaí, que foi em maio e agosto e depois em dezembro. Até então, os nossos números de óbitos eram altíssimos, comparavam nós com todas as cidades de 200 mil habitantes, dizendo que nós tínhamos um número maior elevado e fizemos o tratamento precoce.
Só que Itajaí é uma cidade que tem várias portas para o mundo, não é porta só para o nosso município ou para o nosso estado. E nós sofremos, né, esse vírus trazido de vários locais. E um exemplo claro disso são as outras cidades do nosso estado, com a mesma quantidade de habitantes, que os números sobem a cada dia, de 9 a 10, 11 óbitos por dia. Nós também temos óbitos, mas numa proporção menor. E é lógico, para não deixar a nossa população desassistida, nós criamos outros mecanismos para proteger a nossa população. Secretário, na sua avaliação, então, esse tratamento precoce, embora vários medicamentos que foram prescritos não sejam ressalvados pela comunidade científica internacional, o senhor imagina que foi uma boa ação, então, foi um bom investimento ter, por exemplo, distribuído a questão da ivermectina, que deu bastante polêmica aqui na cidade. Na sua avaliação, foi uma medida correta? Exato. Agora, uma coisa é bom a gente lembrar. Quando a gente fala de tratamento precoce, não é tomar uma dose. Nós inicialmente nós atendemos 128 mil pessoas. Depois baixou para 95 mil pessoas, 65 mil pessoas, e depois um grupo fiel de 9.500 pessoas. Esse grupo fiel que pegaram as doses de forma quinzenal, é nítido. Se nós fizermos o cruzamento de dados, o número de pessoas que sofreram internação ou tiveram sintomas mais graves. Nós sabemos que a ivermectina ela não é vacina para Covid. Tanto é que hoje se questiona a eficiência das próprias vacinas que estão oferecidas. O que nós estamos oferecendo para a comunidade é um tratamento para que nós possamos nos prevenir. Mas o tratamento ele deve ser de forma contínua. Se nós tivéssemos, é lógico que nós entramos num período eleitoral, nós acabamos perdendo essa conexão com a comunidade, né, e a comunidade acabou perdendo a identidade. Mas se nós tivéssemos seguido à risca os protocolos, não tenha dúvida que o nosso número de mortos, o nosso número de casos graves seriam bem menores mesmo. E, secretário, mais uma das ações que foram implementadas pela Secretaria, também nessa questão do tratamento preventivo, vocês fizeram também, o senhor falava na melhoria da imunidade da população. Eu lembro que, acho que foi em junho ou maio, eu não me recordo exatamente qual mês, vocês fizeram também uma campanha de vacinação contra a gripe. E aí vocês foram, inclusive, os agentes foram nos prédios, nas casas das pessoas para fazer a vacinação. Como é que estava a aceitação dessa vacinação? Por que essa vacina estava sendo melhor aceita do que a vacina que hoje, tem muita gente que fala contra a vacina, por exemplo, contra a vacina contra a Covid. Na sua avaliação, foi bom ter feito e por que hoje se tem mais restrições às vacinas que não se tem as restrições à vacina contra a gripe, por exemplo? Na verdade, é assim, se nós formos pegar o ano passado batemos o recorde de imunização. Nós imunizamos 67 mil pessoas com a vacina da gripe. Para nós foi maravilhoso, porque para não confundir os sintomas são muito parecidos. Sintomas de dengue, sintomas de gripe, sintomas da Covid são muito parecidos. E isso implica numa demora para que os nossos profissionais consigam tomar a conduta correta. Quando a gente consegue imunizar para a gripe, a gente já consegue ir descartando por conta dos sintomas. Mas se nós formos pegar um padrão negacionista de tomar a vacina do ano de 2009 a 2020, nós vamos perceber que as pessoas não queriam a vacina da gripe. Muitas pessoas diziam que essa vacina foi para matar os velhinhos, as pessoas falaram que era uma forma de controle social para diminuir a população. São fatos que parecem ser distantes, mas estão ali. Hoje, nós só não conseguimos imunizar mais pessoas com a vacina da Covid porque nós não temos doses suficientes. Eu digo para a senhora que se nós tivéssemos hoje 100 mil doses no município de Itajaí, nós já tínhamos aplicado 100 mil doses.
Nós, em pouco menos de 3 meses, conseguimos imunizar 67 mil pessoas e digo para a senhora que as doses também vieram de forma homeopática, como vieram agora. Só que vinham 5 mil doses, 10 mil doses, 4 mil doses, porque são distribuídas pela Vigilância Epidemiológica do Estado. Se hoje nós tivéssemos dose suficiente com esse negacionismo, porque as pessoas politizaram muito. Ah, eu não tomo essa vacina porque vem do Japão, eu só quero a Oxford, eu quero a Sputnik, a AstraZeneca. Nós temos hoje vários cientistas e infectologistas que se formaram que a gente nem conhecia, que são os infectologistas do Facebook, do Instagram, que dão os seus pareceres que atrapalham a nossa equipe técnica de uma forma que vocês não têm noção. Então, assim, diga-se que se nós tivéssemos 100 mil doses, nós já tínhamos aplicado tranquilamente. Existe um negacionismo, sim, né, mas são desses profissionais que não possuem diplomas. Secretário, nós temos que fazer mais um breve intervalo, é uma pena porque o papo está muito bom, mas daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre a saúde em Itajaí. Até já. Olá, estamos de volta aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o secretário municipal de saúde de Itajaí, Emerson Duarte. Secretário, a gente falava aqui a respeito da vacinação, o senhor até falou, né, que à medida que vão entrando as doses, vão chegando as doses, elas já vão saindo com uma velocidade bem grande. Se tivéssemos mais doses, Exato. iríamos vacinar mais. Sobre Exato. isso, eu gostaria de perguntar o seguinte: agora que foi aprovado no Congresso Nacional que estados e municípios podem fazer consórcios para a compra de vacinas, Itajaí tem essa intenção também ou não tem essa intenção, vai esperar pelo governo do estado? Até porque qualquer vacina que se fechar hoje, se fechasse amanhã, só vai se receber daqui a 3, 4 meses, né? Mas Itajaí Exato. tem essa intenção de fazer essa compra direta ou não? Temos. Desde o início que aventou-se a possibilidade, eu até conversava com o prefeito, eu falei assim, prefeito, se nós pegarmos o padrão da vacina da gripe, eu não acredito que nós vamos receber mais de 67 mil doses. Os padrões hoje que estão nos enviando por grupos prioritários são com base daquela vacinação que a gente fez. Então eu falei assim para o prefeito, prefeito, com 67 mil pessoas imunizadas no nosso município não vai resolver o nosso problema. O prefeito falou assim, Emerson, vamos fazer contato com o mundo para nós conseguirmos vacina. Então, eu sempre digo assim, que nós temos um benefício. O que os outros municípios sofrem com os prefeitos para conseguir alavancar a saúde, nós não temos essa dificuldade. Até, inclusive, quando a gente fala alguma coisa com ele, ele quer a resposta em menos de 24 horas. Ele já trabalhou na rede como médico, tem essa experiência, tem essa expertise como pediatra. Pediatra é um tipo de médico que ele tem que trabalhar com o paciente que não sabe contar a dor. Então ele tem que ser visionário. E o nosso prefeito ele tem essa qualidade. Então, desde o início que nós assinamos a possibilidade de comprar, nós fizemos contato com a Pfizer, fizemos contato com a Sputnik. A gente sabe que todas essas indústrias, todos esses comerciantes já têm contrato com o nosso governo federal. A gente também sabe que eles só vão nos atender depois que eles cumprirem os contratos. Se em algum momento eles conseguirem fazer uma produção maior do que a planejada para o governo federal, a gente vai conseguir comprar essas vacinas. O próprio governo federal, numa primeira reunião que nós tivemos com o ministro Pazuello, ele falou, nós vamos mandar vacinas na totalidade dos munícipes para vocês. Claro, a gente acredita e a gente tem esperança. Mas se não vir, nós, Itajaí, vamos comprar. Nós já fizemos a intenção de compra por vários consórcios e também de forma individual. Né? Nós temos interesse, hoje nós pensamos pelo menos em comprar aí de 150 mil doses a 300 mil doses, porque quando a gente compra, a gente tem que comprar sempre duplo, porque é a primeira e segunda dose. Né? Secretário, o senhor falou agora há pouquinho que é lógico, a prioridade de entrega dos laboratórios internacionais hoje
é para o governo federal, essa é a prioridade. Mas não seria o caso, talvez, de Itajaí já firmar esses contratos, mesmo que depois tenha que repassar essas doses para outros municípios, ou não sei, se de repente vai que num milagre vem tudo do governo federal, né? E aí você fica com esses contratos. Mas não seria o caso de uma maior segurança de já comprar isso ou não? Ou isso não Isso, nós já fizemos a intenção de compra, já mostramos que o município tem potencial econômico para pagar essas doses, e é lógico, acho que não se fala nem em questão de descarte, porque possivelmente essa vacina, ela vai entrar no nosso caderno vacinal, assim como entrou a vacina da influenza e H1N1, né? Então, é lógico, nós temos que prestar atenção, porque todo ano muda a cepa. Quando nós falamos em variante, hoje se fala que a AstraZeneca tem eficiência para variante, mas ainda está num estudo. A gente não pode fazer um estoque, mas quando a gente faz um bloqueio orçamentário para comprar 300 mil doses, não quer dizer que a gente precise comprar as 300 mil doses. A gente pode comprar o que for necessário. O interessante é o que a senhora falou, a gente ter a garantia de que nós vamos receber. Mas tanto o gabinete do prefeito como toda a equipe está toda concentrada para fazer esse contato de compra. Nós já temos várias intenções de compras, né, enviadas para essas empresas, umas com respostas, outras não respostas ainda, mas nós estamos diariamente alimentando para que a gente consiga ter uma resposta e garantir que a nossa comunidade seja pelo menos 88% da população imunizada, que nós vamos ter a garantia da imunização em rebanho. Você falou que já fez contato com várias empresas, inclusive com a Pfizer. É de conhecimento que para manutenção da vacina da Pfizer precisa de um equipamento especial, uma temperatura muito baixa e tal. Itajaí tem esse equipamento? É possível de ser comprado da Pfizer também? Na verdade, é assim, ó, todas as nossas 33 salas de vacina, elas estão equipadas para as nossas vacinas que são aplicadas de forma normal. Ela não tem uma temperatura como algumas vacinas requerem 76 abaixo de zero, isso aí nós não temos condições, né? Nós não temos nem câmeras para vender hoje. É lógico que eles vão aprimorando de acordo com as realidades. Nós fizemos fizemos a intenção de compra e é lógico que a gente vai comprar algo que a gente tenha condições de acondicionar. Não tem condições de nós comprarmos o que a gente não acondicionar, né? Secretário, e além de todas essas ações, assim, nas ações restritivas, o gabinete de crise, de acompanhamento da Covid, é hoje debatido uma restrição maior por parte do município a essa necessidade, um momento que na semana passada mesmo teve o Marieta com vários dias com 100% de lotação das UTIs. Se está pensando em fazer alguma coisa um pouco mais restritiva do que simplesmente fechar no final de semana ou fazer o toque de recolher? A nossa maior dificuldade que nós temos, sim, nós já pensamos em várias medidas que não acabasse com o nosso setor econômico, mas ao mesmo tempo nós tivéssemos um processo de conscientização. Só existe um grupo que pode nos ajudar a vencer a pandemia, que são o grupo das pessoas. Se nós não conseguimos, a falta de conscientização é tão grande, as festas clandestinas, chega a polícia, chega a guarda municipal e as pessoas ainda se ofendem. Se nós não conseguirmos fazer com que as pessoas entendam que é preciso diminuir o fluxo, não é fechar, é diminuir o fluxo, fazer um fluxo consciente, todos nós vamos adoecer ao mesmo tempo, como estamos. E aí não vai ter porta para atender todos. Hoje nós estamos com uma situação, por exemplo, de plano de saúde privada, que se você precisar de um leito de UTI aqui no litoral, você pode ter 150 mil reais na mão que você não consegue. Não existe. Não existe. Agora, o problema de nós, quanto município, tomarmos medidas mais restritivas, é que nós não temos como fiscalizar. Nós não temos poder sobre a polícia militar, não temos poder sobre a polícia civil, não temos poder sobre as forças policiais. São essas forças que conseguem inibir. Se vai um fiscal nosso da vigilância sanitária sozinho na praia, ele apanha.
Se ele for sozinho numa casa noturna, ele apanha. Porque as pessoas respeitam quem? Os policiais. Né? Então, assim, ó, por isso que nós esperamos do Estado uma decisão, não é para que o Estado tome a decisão sozinha, é para que nós tomamos a decisão juntos. Não é nós fecharmos o comércio, fechar isso e fechar aquilo. As pessoas precisam se conscientizar que elas precisam ter distanciamento social, elas precisam ter uma higiene qualificada, elas precisam usar máscara, porque senão todos nós vamos morrer. Todos. E não vai ter leito de UTI que dê conta, nem criação de leito que dê conta, não é isso, né? Eu digo uma coisa para a senhora. Ontem nós estávamos reunidos aqui na Secretaria da Saúde e eu me emociono quando eu falo isso para a senhora. Porque ontem nós estávamos aqui na Secretaria de Saúde, 8h30 da manhã com o prefeito, nós ficamos até as 12h15 decidindo como nós íamos fazer para receber mais pacientes. Nós com todos os leitos de UTI lotados, nós com as nossas 6 semi-UTIs aqui da UPA lotado, com 30 leitos de retaguarda lotado e pessoas chegando. Parece uma brincadeira, mas as pessoas vão perder a vida. Nós colocamos em funcionamento mais 20 leitos de retaguarda na UPA-CIS, nós vamos colocar mais 37 leitos de retaguarda de longa permanência lá no nosso centro de eventos, mais 4 de semi-UTI, mas se a população nos ajudar, não vai ser o suficiente. Nós vamos perder muitas vidas. Infelizmente é isso que tem que acontecer, as pessoas têm que se conscientizar, usar máscara e, na medida do possível, ficar o mais distante possível umas das outras, pelo menos enquanto isso não passar. Secretário, muito obrigada pelo seu trabalho, a gente sabe como está sendo difícil, né, esse ano todo aí, e como está cada vez mais difícil, mas muito obrigada pela sua disposição de vir aqui conversar conosco, trazer esclarecimento para a população. Muito obrigada. Amém. Eu agradeço a oportunidade, peço para que as pessoas se conscientizem. Se você gosta das pessoas que estão contigo, cuide-as. Tome cuidado. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado ao senhor. E você continue conosco aqui no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta. E se cuide, use máscara.